Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu decidi trazer uma análise completa sobre a grandíssima e famosíssima série da Netflix, Black Mirror. Sim, eu sou completamente alucinada por essa série, gente. Mas antes da gente poder conversar e eu apresentar os meus pontos, o que eu achei, o que eu deixei de achar, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like, poder compartilhar para pessoas que vocês sabem que gostam também de Black Mirror. Então, vamos lá que a gente tem bastante coisa para conversar sobre Black Mirror. Bom, para quem não sabe, Black Mirror é um seriado de contos de ficção científica. Porém, esses contos, eles trazem o lado negativo do uso da tecnologia. Quanto ela pode prejudicar as nossas vidas. Para tudo, você vai me falar agora. Mas Larissa, você acabou de chamar Black Mirror de seriado. Não é uma série? Exatamente, meu jovem padawan. Não. E agora eu vou te explicar por quê. Porque aqui vai agora um quadro dentro desse vídeo que se chama Aulas de Cinema com a Dolai. Então, senta aí que eu vou te dar uma pequena aula sobre cinema agora. Bom, qual que é a grande diferença entre uma série e um seriado? Pois bem, uma série, todo episódio, você depende de um episódio para a série ser construída e para você entender a história da série. Por exemplo, você não pode simplesmente começar a assistir Game of Thrones da 4ª temporada, o episódio 5, por exemplo, porque você não vai entender. Então, uma série, ela tem o começo, meio e o fim. Então, os episódios, eles vão se construindo com o decorrer da série até chegar à sua conclusão final. Já os seriados são episódios independentes, então não importa se você tá começando, por exemplo, a assistir Black Mirror na 3ª temporada, episódio 1. Tipo, você não precisa nem da 2ª, nem da 1ª temporada para você entender qual que é a história, porque os episódios, eles são independentes. Eles não dependem de um episódio ou de outro para você poder entrar na história, para você poder entender a história da série. Enfim, é isso. E aqui foi mais uma aula rápida sobre cinema com a minha pessoa. Então, vamos continuar. Agora que finalizamos a nossa aula, vamos poder começar a finalmente falar sobre Black Mirror. A série ela foi lançada em 2011 e ela é produzida e transmitida pela Netflix. Então, a Netflix aí é a dona da série até o atual momento. E como eu disse, a série ela é de contos fictícios sobre o lado negativo da internet. E esse foi um dos pontos cruciais para Black Mirror se tornar o sucesso que é hoje. Exatamente essas histórias que eles trazem. E essas histórias não são tipo assim, por exemplo, como filmes de ficção científica, por exemplo, como Eu, Robô, ou Inteligência Artificial. Tipo, não. O legal do Black Mirror, desses contos de cada episódio, são porque são introduzidos elementos do nosso cotidiano. Então, lógico, tem episódios que são muito grotescos e aí é uma viagem muito louca. Mas tem episódios que são do nosso cotidiano. Então, assim, você fica meio tipo, caramba, isso aqui acontece na vida real. Calma, é uma premonição do que vamos viver um dia? Pode ser que seja. E uma das grandes críticas da série é o mau uso da internet. Porém, não é a internet em si o grande vilão da série. Calma, não é spoiler, porque como eu disse, você não precisa assistir outros episódios para entender a série. Então, não é um spoiler. O grande vilão dessa série não é as redes sociais, a internet, e sim nós, humanos, que às vezes usamos com má índole a internet. Então, assim, isso que é legal e é isso que sempre, pelo menos pra mim, quando eu terminava de assistir sempre um episódio, eu ficava, tipo, com uma pulguinha atrás da orelha, eu ficava, tipo, meu Deus.
isso aqui é praticamente o que eu vivo. Então, assim, isso que sempre foi o arco da série. A série sempre bateu nesse martelo de que o uso errado da internet pode avalancar coisas erradas, situações erradas, problemas na nossa sociedade. E a série, ela sempre deixa aquela pequena reflexão que pelo menos eu ficava. Eu sempre pensava assim, depois de quase todo episódio, eu pensava, será que a gente tá deixando a internet nos guiar por um bom caminho? Será que o caminho que ela está nos levando é bom? E por conta desse arco de críticas e, enfim, episódios bem produzidos, bem dirigidos, atores, todos os atores são excelentes de Black Mirror, não é à toa que teve atores após Black Mirror que hoje em dia conseguem ter uma carreira super estável em Hollywood, o que é muito legal. Foi algo que sempre foi elogiado pela crítica. Os bons roteiros construídos, as boas fotografias, as boas direções de todos os episódios. Um dos pontos que eu mais gosto é o fato de quando você tá assistindo Black Mirror, o roteiro, na verdade, né? O roteiro, ele te engana, porque assim, você tá assistindo, eu pelo menos sempre tenho essa sensação, sempre tive, na verdade, no sentido de tipo, cara, vai acontecer isso, vai depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E aí, tipo, literalmente nos 45 do segundo tempo, dá uma reviravolta o negócio e você vira e fala assim, calma aí, não é nada do que eu tava esperando. E é isso que é legal. Eu adoro quando o roteiro, ele, entre aspas, me engana e acaba enganando os espectadores também, porque você começa a assistir e você tem certeza que aquilo vai acontecer. Você fala, não, isso vai acontecer. Até acontece, mas para aquilo acontecer foi algo, tipo, muito mais gigantesco no meio do caminho. Então, assim, isso para mim é uma das coisas mais incríveis dos roteiros de todos os episódios no geral. E um outro ponto super legal, e isso entra até num ponto de criatividade da série mesmo, é que o produtor e showrunner de Black Mirror, o Charlie Brooker, ele só é o produtor da série. E ele, quando ele escreve os roteiros, ele sempre fala que quando uma ideia parece extremamente bizarra, é que ele sabe que ele tá indo no caminho certo. Por isso que eu falei, tem alguns episódios de Black Mirror que são um pouco bizarros e você fica tipo, hã? E por ele ter esses roteiros, ele simplesmente entrega para outros diretores, porque ele quer saber as outras visões que aqueles outros diretores têm. Então, é muito difícil você começar a assistir um episódio de uma temporada de Black Mirror e a direção ser da mesma pessoa. Cada episódio é uma direção diferente, é uma pessoa diferente que dirigiu aquilo. Por quê? Porque cada diretor ele tem uma visão completamente diferente do que aquele roteiro que o Charlie escreveu. Então, assim, isso pra mim é de uma criatividade incrível, porque assim, o cara simplesmente escreve, vira e fala assim: toma, o que você interpreta disso? E a pessoa literalmente dirige aquele episódio. E aí, tipo, se torna episódios maravilhosos, como eu estou vindo a dizer aqui várias e várias vezes. Bom, agora que eu já dei uma introdução bem legal pra vocês sobre o Black Mirror, caso vocês não tenham assistido, recomendo assistir porque vale muito a pena. Vamos falar do que realmente importa nesse vídeo, que é a nossa sexta temporada de Black Mirror, que estreou agora dia 15 de junho. Será que a série, ela se manteve essa nova temporada? Será que ela é tão boa quanto as outras temporadas? Ou será que foi só uma jogada de marketing e a Netflix literalmente perdeu a mão e não soube dirigir, não soube ter boas pessoas para dirigirem, roteiros fracos? Será que a crítica gostou? E claro, o que eu acho de cada um dos episódios. Então, bora lá que eu tenho muita coisa para contar para vocês. A gente tem bastante coisa para conversar sobre essa série. Eu vou trazer os 5 episódios aqui, porque é uma série bem curta, né? Não vou dar spoiler sobre nada. Vou dar a nota da crítica. E no final eu vou fazer um ranking, entre aspas, sobre quais os episódios que eu mais gostei nessa temporada. E caso vocês queiram,
eu posso trazer aqui uma outra análise sobre as outras temporadas anteriores de Black Mirror, que será que aí a gente pode depois assistir, e depois eu posso trazer um ranking geral de, por exemplo, dos 10 episódios que eu mais gosto das 6 temporadas que existem. Comenta aqui o que vocês querem, que aí eu trago bastante pra vocês. Bom, vamos lá. Depois de 4 anos sem Black Mirror, quando foi anunciado que teríamos a 6ª temporada, se levantaram muitas especulações do que poderiam ser os temas abordados na 6ª temporada. E surgiu muitas teorias. Poderia ser abordado coisas como inteligência artificial, por mais que fosse, né, novo, entre aspas, poderia ter algo relacionado ao chat GPT, que, né, hoje em dia muitas pessoas usam para trabalhar e afins. Algo que nos ajudou, por mais que fosse um momento muito triste que nós passamos, o quanto a internet nos ajudou e, entre aspas, também nos prejudicou durante a pandemia, que nos fez ficar mais folgados, mais preguiçosos. Então, assim, tinham vários temas que a série poderia ter abordado depois de 4 anos sem estrear na plataforma. Um outro tema também que poderia ter sido abordado era que, como de 4 anos pra cá, o número de Alexas que foram compradas, tipo, cresceu demais, casas inteligentes. Então, assim, eles tinham 500 portas para entrar e para serem abordados. Porém, no final, fomos surpreendidos por episódios um pouco diferentes do que estamos acostumados a assistir da série. Então, teve alguns episódios que, pelo menos, eu fiquei tipo assim, calma, o que eu estou assistindo? Então, foi algo que provavelmente pegou muitos fãs da série, que curtiam exatamente essa crítica da série, e que talvez nessa 6ª temporada não tenha trago tanto. Fez também as pessoas sentirem que, na verdade, ela investiu mais no marketing, porque em certos momentos, se você assiste o trailer da 6ª temporada, tem atores, tipo, extremamente famosos que todo mundo conhece, e foram usados mais trechos daqueles episódios com esses atores. Então, talvez foi algo que eu pelo menos senti isso, que a Netflix ela só correu com a série e simplesmente vamos lançar isso e usar o nome desses grandes atores para trazer o público, o que é algo para mim não faria o menor sentido. Eu prefiro às vezes não acreditar nisso, prefiro só acreditar que foi um erro, tipo, putz, essa temporada não foi tão boa, do que realmente a Netflix achar, tipo, que só precisava investir no marketing e acabou não investindo mais em outros pontos da série. A temporada também foi considerada uma das temporadas literalmente mais fracas de Black Mirror, sendo que a 5ª temporada, que foi lançada há 4 anos atrás, entre aspas, foi mais ou menos considerada mais fraca, mas essa passou de longe de ser uma das temporadas mais fracas. Porém, agora eu vou trazer aqui os 5 episódios. Como eu disse, eu não vou dar spoiler de nada, porque eu não curto, né? Eu acho que cada um tem que assistir e trazer a sua própria opinião. Então, vamos lá, porque, né, são 5 episódios e eu ainda tenho bastante coisa pra gente poder sentar e conversar sobre. O episódio chama Joanna is Awful, ou a tradução, a Joanna é péssima. Bom, essa história conta a história de Joanna, que vive ali a sua vida normal, média, norte-americana, enfim. E um dia, após um trabalho, após ela demitir uma funcionária que ela não queria demitir, mas ela foi obrigada pelo setor do RH a demitir aquela funcionária. Após esse dia, após ir na terapia, após, né, encontrar um amor, né, entre aspas, proibido, ela chega em casa, encontra o marido dela, eles fazem o jantar e vão assistir uma série, que aí é um ponto bem legal da série, que eu gostei, que é uma plataforma de streaming que chama Strawberry. Só que é o mesmo logo da Netflix, só que em vez do N da Netflix, é o S. E até o barulhinho, quando começa o tum-tum, que a gente escuta toda vez que a gente vai ver um filme da Netflix, é exatamente igual. A única diferença é que chama Strawberry.
E eles estão passando o catálogo, como todo mundo faz, e se deparam com uma série chamada Joanna is Awful. A Joanna é péssima. E a atriz é praticamente parecida com a Joanna. A única diferença é o rosto, que é de uma outra atriz, só que o cabelo, porque ela tem um cabelo preto e umas mechas brancas, é exatamente igual. E eles acham aquilo muito esquisito. Quando eles vão assistir a série, quando eles vão assistir, na verdade, o primeiro episódio, a Joanna percebe que que tá contando na história do primeiro episódio é o que ela tinha passado naquele dia, tipo, algumas horas atrás. E ela fica tipo, cara, o que está acontecendo? Enfim, a série vai se decorrer daí. Então, praticamente essa é a sinopse do primeiro episódio. Eu gostei do primeiro episódio. Ele tem uma nota de 7,6 no IMDb. Os críticos gostaram, né? Essa é uma nota da crítica. E eu gostei do episódio. Porém, conforme eu tava assistindo, eu tava, tipo, por enquanto assim, tá. Ainda não tá acontecendo tanta coisa, mas vamos indo. Então, tipo, ali o primeiro ato você fica mais assim, tipo, meu Deus. A virada do primeiro pro segundo ato é bem legal, mas ainda se torna um pouco arrastado o roteiro. Então, tipo, tem muita coisa que enrola. E aí eu já tava, tipo, ficando meio assim. No terceiro ato, quando tava começando o terceiro ato, eu já fiquei, tipo, tá chato isso, não tá legal, não tô gostando. Só que simplesmente, nos 45 do segundo tempo, o negócio deu uma reviravolta que eu até levantei do sofá. Eu até falei assim, caramba, gente, o que está acontecendo? Não era nada do que eu estava imaginando, porque eu estava indo por um caminho e o roteiro simplesmente fez isso aqui e foi-se embora. A minha mente se explodiu no meio do episódio. E aí eu falei, cara, essa temporada vai ser legal. Essa temporada vai ser ótima. E é legal o que critica a série, certo? Eu não vou dar spoiler do que realmente acontece no final, mas basicamente a crítica dessa série, desse episódio, é o famoso termos de uso que a gente nunca lê e a gente simplesmente clica em aceitar e fim. E também eles abordam muito a questão de deepfake, que, por exemplo, não existe, entre aspas, né, crimes para isso, porque por mais que seja uma coisa falsa, você sabe que aquilo é falso, só que ainda é algo que a pessoa tá fazendo é ilegal, mas, tipo, não é o seu rosto. Enfim, é isso. Brinca exatamente com esses pontos, o que se torna algo bem legal. Bom, eu gostei. Como eu disse, depois desse episódio eu fiquei muito animada para terminar o resto da série. Então foi um episódio que eu fiquei tipo assim, vamos lá, vai dar tudo certo, gente. O episódio 2 se chama Loch Henry. A história do episódio é um casal que viaja para uma cidade isolada na Escócia para gravar um documentário sobre a natureza. Porém, eles se deparam com uma lenda da cidade e eles decidem investigar essa lenda. Esse episódio ele tem uma nota de 7,4 no IMDb. Foi um episódio que Cara, eu confesso que eu fiquei num mix de emoções com esse episódio, tá? Quando eu tava começando a assistir, e enfim, tava decorrendo o episódio, etc., eu tinha certeza que o episódio ele era totalmente baseado no filme Corra, porque tinha características ali que me lembravam muito o filme Corra. Aí eu fiquei tipo, nossa, sério que não vão ser tão criativos assim, tipo, vão usar algo praticamente requintado para poder trazer essa abordagem. Porém, eu continuei assistindo e literalmente o que a gente chama na série de efeito Black Mirror, que é quando, né, a gente se depara com o que acontece na série,
Esse efeito Black Mirror, ele literalmente ele acontece faltando, tipo, 3, 5 minutos pra acabar o episódio. Então, assim, eu gostei do episódio, mas porém de longe ele foi um dos meus favoritos dessa temporada. O roteiro ele é bem trabalhado, então assim, só que tinha horas que ficava um pouquinho assim, eu ficava tipo, tá, gente, mas tipo assim, e agora? A única coisa que eu gostei, foi igual eu falei do final, é a crítica que a série deixa, o pensamento do sentido de será que realmente vale tudo pela fama? Será que vale a pena eu ficar famoso, mesmo que seja por uma tragédia? Será que vale a pena eu ser reconhecido por isso? Então, esse gancho do final eu achei bem legal. Só que eu acho que ele poderia, não sei, ter acontecido no meio do episódio e aí tem um pós, essa tragédia, enfim, o que veio a acontecer. Então, pra mim, ele se torna um dos episódios mais fracos, por enquanto, dessa temporada. E que eu fiquei mais assim, tipo, putz, cara, poderia ter sido melhor. E daí eu fiquei com aquela sensação, eu já não tava mais sentindo tanta firmeza na série. Então eu já tava tipo, putz, mano, esse terreno aqui já não tá bom, cara. O que será que vai vir pela frente? Então, ali eu já fiquei balançada com a série. Mas enfim, vamos pro terceiro episódio. O terceiro episódio chama Beyond the Sea. Esse episódio, pela crítica, se tornou um dos favoritos, tá? Ele tem no papel principal o Aaron Paul e o Jason Pickman, de Breaking Bad. Eu não assisti Breaking Bad, então eu não sabia quem eram os atores, tá? Eu reconheci porque eu vi muita gente falando, tipo, ai meu Deus, esses atores de Breaking Bad estão em Black Mirror. Mas eu não os conhecia. Se passa em 1969, um ano meio que alternativo, totalmente diferente do que realmente aconteceu, tá? Dois homens trabalham numa missão perigosa, tecnologia, porém, pós alguma tragédia, eles têm que lidar com essa tragédia. A nota no IMDb é de 7,6 e, como eu disse, é um dos episódios que a crítica mais gostou. Bom, eu gostei, tá? Porém, eu achei ele ainda um pouco arrastado, o episódio. É um dos episódios mais longos de Black Mirror. Ele tem, tipo, quase 2 horas de episódio. Então, assim... acho que é por aí. Tem, tipo, 1h50. É quase 2 horas de episódio. E, meu, eu achei muito arrastado. Eu achei que... Nossa, quando acontece essa tragédia na série, nesse episódio, na verdade, beleza, aconteceu, só que, tipo assim, o desenvolvimento daquilo demora e meio que eu senti que o motivo do porquê acontece aquela tragédia, ela é, tipo, descartada e aí a série acaba focando só, tipo, naquele ciclo com aqueles personagens e aí, tipo, o que realmente fez acontecer a tragédia, ele é, tipo, simplesmente esquecido. O roteiro simplesmente esquece o real motivo daquele personagem estar passando aquilo e não trabalha mais com aquilo. Então isso me incomodou muito, sabe? Isso foi algo que me deixou bem insatisfeita com esse episódio. O começo, na verdade, o fim pro começo do terceiro ato, meu, é muito arrastado o negócio, é arrastado. São diálogos que eu acho que não precisavam ter e são diálogos que, tipo, sai, tipo, de lugar nenhum e vai pra outro lugar nenhum. Então, tipo assim, é algo que não acrescenta nada na série, no episódio. Então, foi algo, pra mim, pelo menos muito difícil. Eu achei, tipo, nossa, eu tava, tipo, entediada assistindo aquele episódio. Mas aí você vai me falar, Larissa, mas pode ser uma interpretação. Sim, pode ser uma interpretação, exato. Black Mirror nada mais é do que realmente interpretações. Só que simplesmente são coisas que acontecem durante o episódio
que é literalmente o roteiro falando o porquê sim. Porque sim tem que acontecer aquilo. E morre aquilo. Como eu falei, pelo menos pra mim, tinham que ter desenvolvido muito mais a questão da tragédia daquele episódio. O porquê que aconteceu aquilo com aquelas pessoas e com o ator e com o personagem principal. E não foi desenvolvido aquilo. Tipo, simplesmente começou e acabou. E aí, tipo, não teve uma explicação plausível. E aí, tipo, o final é bem emblemático. O final você fica tipo, caramba, putz, não acredito que isso aconteceu e tal. Mas, tipo assim, beleza, aconteceu. E aí, cara, tipo, o que vem depois disso? Então, tipo, literalmente ficou num espaço vazio aquele episódio. E eu sinto que o pessoal gostou desse episódio mais pela nostalgia de Breaking Bad, pelo ser esses dois atores, né, que interpretam, são os personagens principais da série. E de verdade eu não consigo entender o porquê a crítica gostou desse episódio. Eu achei tudo muito arrastado, como eu falei anteriormente. E é isso, eu simplesmente não curti esse episódio. E aí, pós esse episódio, eu comecei a pensar, cara, faltam 2 episódios pra acabar. Será que vai ser realmente o fim da série? Tipo, será que, tipo, vai morrer por terra? Algo que foi construído e sempre teve roteiros tão bem estruturados, histórias totalmente estruturadas. Será que realmente vai ser o fim da série? Será que, tipo, vai ser levado a esse fim? Bom, vamos ver nos próximos 2 últimos episódios da série. Mas antes de irmos para os 2 últimos episódios, eu quero reforçar novamente para você se inscrever aqui no meu canal, para você dar aquele like bem legal também, para você compartilhar com pessoas que gostam de Black Mirror, vocês falarem, caramba, olha o que essa menina aqui tá falando de Black Mirror, vamos ver, vamos sentar, vamos ver junto, vamos conversar, coloca aqui nos comentários, a gente conversa, e comentem se vocês querem que eu traga as outras temporadas de Black Mirror também. E aí, como eu disse no começo do vídeo, depois eu posso fazer um ranking dos, por exemplo, os 10 melhores episódios de Black Mirror, certo? E, gente, só um adendo, tá? Tudo aqui que eu tô falando dos outros episódios é tudo baseado na minha opinião do que eu acho. Não tem problema você ter uma opinião contrária do que eu acho. Escreve aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. É legal ter opiniões diferentes e visões diferentes sobre determinada coisa, tá bom? Então, vamos lá para os próximos 2 últimos episódios. Bom, quarto episódio. O quarto episódio se chama Amazing Day. Uma estrela é perseguida por paparazzis e após acontecer um acidente com ela e ela acabar atropelando alguém, ela acaba fugindo dos holofotes por um certo tempo. Bom, esse episódio, ele é o pior episódio da série. É a que tem a nota mais baixa da série. A nota dele é de 5.4 no IMDb, tá? Porém, como tudo na vida existem controvérsias, eu gostei do episódio. Aí você vai falar, como assim, Larissa? Você gostou desse episódio e não gostou do outro? Eu vou explicar os meus pontos e, como eu disse, sem tentar dar spoilers sobre o episódio, tá? O que me fez mais gostar desse episódio é o que a série Black Mirror significa. Então, o que eu mais gostei desse episódio é a crítica do episódio. Porém, é um dos episódios que tem menos tecnologia, porque ele se passa ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, não tem tanta tecnologia. É algo, como eu posso dizer, que se encaixa mais ou menos na linha do tempo atual em que vivemos. Então, tipo, não tem nenhuma tecnologia fora da curva. Tipo, é algo que realmente aconteceu naquele ano, as tecnologias eram de acordo com aquele ano. E o que eu mais curti é mostrando o quanto realmente a nossa sociedade é hipócrita. O quanto somos assim, né? As pessoas são pessoas sujas, fazem qualquer coisa pra serem famosas e estarem na mídia, e principalmente quando o assunto envolve dinheiro.
o quanto as pessoas não respeitam o espaço de outra pessoa, o quanto as pessoas não respeitam a privacidade da pessoa. A pessoa pode estar passando por uma situação difícil e você não quer nem saber porque aquilo vale X dólares, né, como se passa na série, pra você conseguir ganhar esse dinheiro. Então, assim, eu não vou contar a última cena, mas, assim, a última cena pra mim, que é ali pra fechar o episódio, é algo que eu falei assim, cara, que negócio incrível. É meio bizarro, mas, assim, eu, em particular, eu achei literalmente incrível a crítica da série. Ele é um episódio muito curto, ele tem, assim, 40 minutos, ou até menos, tipo, 39, 38 minutos. Então, assim, ele é bem curtinho. Mas, assim, eu amei esse episódio, eu achei muito incrível a crítica dele. É algo que ainda se encaixa nos nossos dias atuais, como eu disse, principalmente a questão de dinheiro, de você não respeitar o espaço alheio da outra pessoa. Enfim, é um episódio que eu gostei em particular. Só que pós esse episódio eu ainda fiquei animada. Eu falei assim, cara, né? Talvez foi um ali que deu aquela escorregada e aí você fica tipo, putz, vai fechar pelo menos com uma chave de bronze. Eu pensei, né? Uma chave de bronze, né? Nem chave de ouro, vai ser tipo um terceiro lugar ali, né? Mas não, pra mim não era tão o fim da série. Porém, vamos lá pro último episódio e ver o que realmente aconteceu nesse último episódio. Quinto e último episódio de Black Mirror. A sinopse, o episódio se chama Demônio 79 e a sinopse nos leva a uma Londres de 1979. Nós conhecemos a Nadia, que é uma refugiada que trabalha numa loja de sapatos, né? Num departamento, numa loja de departamento. E ela tem que conviver com uma sociedade que não aceita ela ali pelo fato dela ser uma refugiada e imigrante, óbvio, né? De outro país. Fora a sociedade, ela tem que lidar com isso no trabalho, com pessoas sendo xenofóbicas e preconceituosas com ela. Porém, as coisas mudam depois que ela acaba encontrando um talismã demoníaco e as coisas acabam mudando a partir dali. A nota desse episódio é de 6.8. E eu vou ser bem sincera, gente. Chega até a ser engraçado isso. Eu não entendi nada desse episódio. Eu juro pra vocês, eu não entendi absolutamente nada desse episódio. Se você entendeu, se você assistiu, me conta, me dá, tipo, um resumo bem legal, assim, do que é esse episódio. Tipo, qual que é o alvo da crítica? Porque, assim, eu me senti mais assistindo um episódio de Supernatural, de American Horror Stories, do que, tipo, um episódio de Black Mirror. Porque, assim, não tem nada de tecnologia. Tipo, não tem nada, 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 nada. Ah, Larissa, mas dos anos 70 não tinha tecnologia. Tudo bem, mas é uma série fictícia. Como eu disse no outro episódio, era 1969 alternativa, onde já existia uma tecnologia ali. Enfim, não tem nada de tecnologia. Eu não entendi a crítica social. Tipo, você vê que a personagem ele sofre os preconceitos por ela ser uma imigrante de outro país. Só que eu não entendi, gente. De verdade, eu não entendi essa série. Esse episódio, na verdade. Eu fiquei, assim, completamente perdida. Assim, eu terminei o episódio, eu fiquei assim... Tá. E aí, o que eu vou fazer agora? Tipo, acabou. Tipo, literalmente o episódio tinha acabado e... O episódio tinha acabado e fim. Fim, gente. Tipo, foi literalmente isso, fim. E aí eu fiquei, assim... sem entender nada. Quando acabou, parecia que era o começo. Eu não tava entendendo nada ainda do que tava aparecendo naquela série. Ele é literalmente mais um episódio em que o roteiro foi literalmente baseado no famoso porque sim. Ah, por que tem que acontecer isso? Ah, porque sim. Ah, mas aquela conclusão, não sei o quê. Por quê? Porque sim. E aí, tipo, se acabou o episódio,
Eu sentada no sofá, literalmente com uma cara, tipo, sem entender. E, tipo, o episódio acabou, as letras subiram, eu iludida achando que teria um pós-crédito. Não teve, simplesmente acabou. E assim se fechou a 6ª temporada. E eu, pesquisando em tudo que é lugar, tipo, meio que não achei nenhuma teoria construtiva do que realmente seria aquele episódio, qual que é o significado dele, qual que é a crítica dele. E eu fiquei tipo, what the fuck? Enfim, foi isso, esse episódio, tipo, eu não tenho muito o que explicar, porque realmente eu não entendi muito desse episódio, eu em particular, eu não entendi. E foi isso. A minha visão sobre os episódios, como eu disse, tudo que eu falei desses 5 episódios é a minha opinião, é o que eu acho, tá? Se você acha alguma coisa ao contrário, comenta aqui embaixo pra gente poder conversar sobre, né? Porque eu acho legal, como eu disse, temos visões diferentes do que é apresentado. Muito triste de ver que foi uma série, foi uma temporada dessa série que foi, tipo, literalmente uma das piores. Tipo, foi horrível. Não teve quase nenhum episódio que se salvou, que você fala assim, cara, eu vou assistir pelo menos esse. Então, foi o que eu disse, é algo que pra mim foi muito triste, porque foi uma série que foi construída com embasamentos do que a gente vive, roteiros super concretos, uma crítica social, por mais que fosse ali, né, escondida, você conseguia ainda entender, você conseguia pegar as referências, e eu não senti isso, eu de verdade, eu fiquei, tipo, bem decepcionada, porque eu tava muito animada para uma próxima temporada. Só que, como eu disse, como é um seriado, podem existir 389 temporadas, então não tem problema nenhum. É algo que, pelo menos pra mim, nunca vai ficar maçante. Os assuntos a serem abordados nessa temporada, que parece que simplesmente a Netflix falou, não quero saber, vamos fazer só uma jogada de marketing em cima de atores que aparecem, né? E foi isso. Foi, tipo, literalmente isso, assim, não teve nada, assim, que tenha me pegado, assim, de verdade. Algo que, literalmente, a Netflix prometeu tudo e não entregou nada. O que me deixa muito triste, porque é um dos seriados que eu mais amo nessa vida, que me fez também eu me apaixonar por cinema, audiovisual e afins. Então, é triste ver que provavelmente se for a última temporada ter acabado desse jeito, então é triste. Pessoal, é isso. Como eu disse, se vocês quiserem, eu trago as outras temporadas aqui pra gente conversar. E no final eu posso fazer um vídeo sobre quais são os 10 episódios que eu mais amo e que eu aconselho as pessoas a assistirem, tá? E não pense que eu esqueci, tá? Aqui vai o meu ranking de quais episódios eu gostei mais, e se eu fosse provavelmente indicar pra alguém assistir, provavelmente seriam essa a ordem que eu indicaria, tá? Seria Joanna is Awful. Eu dei uma nota 7,5 pra esse episódio. Eu dei uma nota 8 de 10 para esse episódio. O segundo vai ser Beyond the Sea. Eu dei uma nota 7 de 10 para ele. O terceiro vai ser o Long Harry. Eu dei uma nota 6,5 de 10. O quarto vai ser o Amazing Day, que eu dei uma nota de 6 de 10. E o último vai ser esse Demônio 79. Fico muito triste, provavelmente, de não ter conseguido entender, mas eu dei uma nota 5,5 de 10. E esse foi o meu ranking. Então, provavelmente, se você quiser assistir nessa ordem que eu falei, fica à vontade. Mas depois volta aqui, comenta aqui o que vocês acham de cada episódio, que eu vou ler. Não se esqueçam de se inscrever pra gente poder vir aqui e conversar mais e mais sobre filmes, séries, músicas e qualquer coisa que envolva esse universo. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Eu fico muito grata por todo o apoio que eu estou recebendo de vocês. É muito legal receber mensagens de apoio e
mensagens positivas e até críticas construtivas sobre pontos a melhorar. Então eu fico muito feliz, tá bom? Muito obrigado. Me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram, tá? Eu tenho Twitter, mas eu não uso quase nunca, só fico lendo as notícias, mas se quiser me seguir lá, fiquem à vontade. E é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada pela nossa conversa, que foi maravilhosa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!